Eba, em casa com Sibeli Atala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui do estúdio Vida Moderna, onde eu falo sempre, gente, eu falo de boca cheia porque eles são fantásticos. Aqui é uma equipe bárbara, o local é divino porque nós estamos na Avenida Moema 300, na sala 41, quarto andar. Tem estacionamento próprio, vale super a pena vocês virem conferir de pertinho, como eu estou aqui há quase 6 meses fazendo os meus programas aqui. Quero dizer a vocês que meu programa é um programa diário, ele é de segunda a sextas-feiras, das 8 às 8h30 da noite, horário de Brasília, pela Rede STP-TV e passa também em outras plataformas digitais. Gente, quando a gente fala, né, de finanças, de organização de uma empresa, né, de você contratar uma empresa que trabalha na parte de gestão, mas na parte de BPO, né, o que seria isso? Qual é a influência? O quanto ele pode te ajudar a você que é micro, médio e grande empresário. Então, para isso, nós estamos recebendo aqui um querido que já esteve aqui, inclusive comigo, que é o Wagner Viana, e ele vai poder nos contar tudinho e tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, Wagner. Tudo bem, querido? Obrigado, Sibeli. Tudo ótimo. Feliz por você ter aceito o convite novamente. Eu que agradeço. Sinal que você gostou do programa. Ah, com certeza. É sempre bom tá aí do seu lado, você transmite uma energia aí muito bacana. Obrigada. E obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, tá? E também, né, Wagner, trazer tanta informação bacana e tão importante e que você dá um norte para as pessoas, porque é tão difícil as pessoas que querem montar, de repente, uma empresa, mesmo que não tenha tanto dinheiro, é isso que eu acho que é importante também você dizer, para dar essa luz para esse norte pro pessoal de casa, que muitas pessoas aí estão desesperadas, querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa, às vezes está com dinheiro curto, não sabe como investir, então eu acho que você realmente, você fala muito bem, você se expressa bem, você consegue passar para a gente, né, de uma forma muito clara, e isso nos ajuda e o coraçãozinho das pessoas que estão assistindo também vão ficar muito mais tranquilos também. Mas fala para a gente quais são as novidades de hoje, o que você gostaria de falar sobre a sua empresa, fique super à vontade. Legal. Sibeli, hoje, né, eu trouxe um tema que é uma tendência no universo das pequenas e médias empresas, que é o serviço de BPO financeiro. Tá? O que é o BPO? Business Process Outsourcing. Ou seja, terceirização dos processos de negócios. Tá? Uhum. Então, você, no BPO financeiro, você passa para um terceirizado, para uma outra empresa especializada, todas as rotinas operacionais do teu financeiro. Olha que legal. Do contas a pagar, do contas a receber, a conciliação bancária, envio de informações para a contabilidade, enfim. Todas as rotinas que estão relacionadas ao operacional do financeiro são terceirizadas. Nós somos, né, a UIV Gestão Financeira, a minha empresa. Há quanto tempo já, Wagner? Nós temos aí 7 anos no mercado, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de gestão financeira empresarial e no ramo de BPO financeiro e com a minha própria empresa, né, desde quando eu fundei a UIV, há aproximadamente aí 7 anos. 7 anos, exatamente. Muito legal. O que eu achei bacana de tudo isso, porque você veja, né, foi bem na minha abertura, no caso, né, porque eu também, você já esteve aqui, você até falou sobre um pouco o BPO, mas eu acho que é sempre muito bom de lembrar, porque de repente uma pessoa que está iniciando, vamos começar do comecinho, vamos supor que eu resolva abrir uma empresa. E eu realmente tenho uma condição financeira não muito legal, eu tenho um dinheirinho que eu guardei e quero abrir uma empresa. Quais são os conselhos, a princípios, do que você oferece, que você pode dar uma explanada para esse cliente que te procura? Então, vamos lá, Sibeli, né? Hoje, geralmente, quem nos procura é mais um perfil de uma pessoa que já está em andamento. Já está em andamento. Sim. Em determinados estágios. Não importa desde se uma empresa pequeno, que está iniciando até uma empresa que já tem uma estruturação. Né? Quando a pessoa vai, no teu caso que você trouxe, a pessoa está querendo iniciar um negócio. Isso. O empreendedorismo, você fundar uma empresa, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é algo tão simples. Então, o importante, a gente não pode simplificar demais e negligenciar algumas etapas que são necessárias. Certo. Né? Porque isso vai garantir o teu sucesso no futuro. Então, a pessoa muitas vezes pode pensar, né,
eu estou começando, então tem questões que não são necessárias, como, por exemplo, ter uma organização financeira como profissional, ter um sistema onde ele vai lançar todas as informações desde o início, todas as primeiras transações da empresa. Então, muitos empreendedores no início dessa jornada negligenciam essa parte. Porque de repente, acha que não precisa investir, porque de repente vai gastar. É o barato que vai sair, no fim é o barato que sai caro, isso, né? A empresa vai conseguir. A empresa está começando. Vamos sentir. Então, enfim. É o tal do vamos sentir. Exatamente, né? Vamos sentir como é que vai ser essa empresa, mas se a gente sentir de uma forma que não seja profissional, né? Exatamente. Amador, a coisa vai sentir bem rápida, né? Que não vai dar certo. Exatamente. Acho eu, né? Isso. Então, um conselho que eu dou é o seguinte: olha, você vai empreender, prepare-se. Você pode ser muito bom numa área específica. Sim. Mas isso não garante o sucesso empresarial para você. Você precisa desenvolver várias competências. Você precisa entender um pouco de finanças. Você precisa entender um pouco de pessoas. Você precisa entender um pouco de marketing. E, geralmente, as pessoas vão empreender, elas focam no processo da operação da empresa, que é onde elas conhecem mais. Acaba negligenciando a outra parte. E dentro dessas partes, você tem o financeiro. Sim. Então... E que financeira é o cabeça de tudo, né, Wagner? Também, se você também não souber lidar com o seu dinheiro, não saber investir no lugar certo, não saber fazer uma compra certa, dependendo do que a pessoa faz, né? Realmente, também a coisa começa a patinar, né? Na verdade, eu sou suspeito a falar, né, Cibele? Porque, assim, minha visão, área financeira é uma das mais importantes. É a mais importante. Eu acho talvez. Também. Eu defendo meu peixe. Não é só porque eu trabalho com finanças. Não, é que você sabe o quanto que é importante, né, Wagner? Exatamente. Pela experiência que você tem. Você acha que uma pessoa monta uma empresa? Por quê? Qual que é o objetivo principal dela? Ganhar dinheiro. Isso, né? Tem um pouquinho de ambição. O mínimo que tenha de ambição, né, que o normal é a gente ter uma ambição maior, né, na vida, mas o mínimo que seja é para você ganhar dinheiro, que você não pode empatar. Ou então perder. Exatamente, Cibele. E a área financeira é tão importante que o que faz uma empresa deixar de existir é o financeiro. Ela até sobrevive com marketing, mais ou menos. Se ela tiver um produto bacana, de qualidade, tiver poucos concorrentes, tiver muitas indicações, ela até vai prosperando, né? Ela sobrevive sem processos muito eficientes? Às vezes sim, né? Você vê empresas, a gente consome serviços aí que a gente sabe que não são bons, mas é monopólio, a gente mantém. É verdade. Né? Então tem N questões. A empresa, ela consegue se perpetuar, né, com algumas deficiências, desde que ela resolva aquilo no futuro. Mas, se ela não tiver dinheiro para pagar as contas, se ela não gerar resultados financeiros, não tem como a empresa se perpetuar. Então, o que faz uma empresa deixar de existir é o financeiro. Então, por exemplo, Wagner, vamos dizer que a pessoa está iniciando, como eu te falei agora no começo, e o ideal seria, não só quem está começando, mas sempre ter um dinheiro a mais. Vamos supor que a pessoa passa por uma consultoria, até mesmo com você, com a sua empresa, e você pega e faz uma planilha para essa pessoa. Olha, para você poder começar, você tem que ter X guardado para ter um respaldo. É mais ou menos isso? É o tal do dinheiro em caixa. Na verdade, Cibele, no plano de negócios de um negócio, por exemplo, um negócio que vai ser montado. Eu vou montar um plano de negócios. Sim. Uma empresa que já existe, eu tenho que ter um orçamento. Ambos têm a mesma função. Um vai evidenciar como é que vai ser o comportamento do caixa de um novo negócio e o outro vai evidenciar qual que é a projeção futura de resultados. Esse caixa. Enfim, né? Seja uma empresa que já está em andamento, ela precisa ter um orçamento, uma projeção. Seja uma empresa, né? Então, nascente, ela precisa ter um plano de negócio. E nesse plano de negócios tem uma parte financeira. Sim. E isso já deve evidenciar quanto de dinheiro vai ser necessário até para que a empresa esteja naquele estágio de começar a gerar caixa. Sim. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Por exemplo, tem comerciantes, né, tem empresários que é de comprar tudo à vista. Porque acha que faz um bom negócio, porque tem um desconto, ou que compra por leilão, dependendo do que a pessoa vende, né? Ela consegue pegar alguns lotes que a pessoa está apertada, seja qualquer segmento que trabalhe com vendas. Você acha que é um bom negócio quando a pessoa tem condições
de comprar à vista diante de um trabalho diante de uma empresa e tendo estoque? Cibele, essa pergunta, tá? Se você perguntar para um consultor essa mesma pergunta e ele responder para você na hora, desconfie do conhecimento dele. Por quê? Depende de N variáveis, tá? Esse desconto, esse benefício desse desconto, ele supera o custo financeiro que você vai ter colocando dinheiro na frente? Sim ou não? Entendi. Então, se a empresa parcela, ela tem um prazo médio de recebimento longo, então você tem que calcular tudo isso. Então, cada caso é um caso. Cada empresa tem uma particularidade. Tem uma cada história. setor, e dentro do mesmo setor, você tem situações diferentes. Uhum. Tanto pela forma de gestão, quanto por onde a empresa está. Para o público que ela, perfil do público que ela atende. Então, tudo tem que ser analisado. Assim, para tomar decisões financeiras, para fazer análise, nós precisamos do quê? Dados. Da história do... Sem dados, estamos trabalhando com intuição, com feeling, suposição, enfim, etc e tal. Só analisando os dados. Agora, fala uma coisa pro pessoal de casa também saber. Vamos supor, a pessoa pega, te telefona, marca uma reunião, você vai até a pessoa para ver como é que funciona a história dela na real, ou a pessoa vai até você para começar a dar um norte para a pessoa? Então, a pessoa entra em contato conosco, tá. Nós vamos fazer uma primeira reunião remoto, sim, com a pessoa, sim. Entender as necessidades, sim. Onde os nossos serviços vão se encaixar melhor para aquela pessoa, e a partir daí a gente, né, tem um desenvolvimento. Então nós podemos, temos clientes que a gente atende com BPO financeiro, com a parte só de consultoria, com a parte de business intelligence, que são indicadores, né? Enfim. Mas é importante, a gente sempre tem um pano de fundo de entregar o consultivo, né? Eu falei aqui sobre BPO financeiro, e tem muitas empresas no mercado que só fazem a operação do BPO financeiro. Entendi. Elas só executam... A organização da empresa. Só executa os processos operacionais. Eu também entrego o estratégico. Por quê? Não basta... né, nós acreditamos, nós da UIV, sim. Nós acreditamos que o quê? O BPO financeiro, ele não é o fim, e sim um meio do cliente ter as informações organizadas para ele tomar decisões melhores. Então, no nosso BPO financeiro, a gente também ajuda o cliente na estratégia financeira, ele interpretar demonstrações e indicadores financeiros. Nós apontamos questões que têm que ser ajustadas dentro do financeiro. E o porquê, né? E o porquê, e também o que ele deve fazer, decisões que devem ser tomadas ou avaliadas para que ele melhore os resultados financeiros dele. Melhore a lucratividade. Sim, porque a intenção de vocês é essa, que a pessoa cresça, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com BPO consultivo, né? Muito legal. E, por exemplo, cada caso também é um preço, né? É um valor que vocês fazem, um pacote, eu não sei se é mensal, se é anual. Como é que funciona isso também para o pessoal de casa também saber, até mesmo para poder de repente, ter o interesse de procurar vocês? Não, perfeito. Eu posso dizer que é o seguinte, um serviço de BPO financeiro, ele em 99% dos casos, ele é mais barato para a empresa do que manter uma área financeira por conta. Isso. Desde que a empresa esteja até aquele estágio, né? Uma empresa que já está num estágio maior, que sim. já tem uma movimentação, tem necessidades de controles específicos, o BPO pode não fazer sentido. Entendi. Mas para a maioria das pequenas e médias empresas, o BPO é uma solução muito assertiva. Agora, então, mas isso que eu te perguntava, vamos supor, mas é uma coisa tipo anual, é feito um relatório mês a mês, geralmente você fecha esse pacote para que você acha que seja interessante para o crescimento dessa empresa, é de 1 ano, é de 2 anos, ou é por meses, ou depende de cada um? Não, então, o serviço de BPO financeiro é um serviço sem prazo determinado para término. Entendi. É como você contrata, né? Também não existe mínimo? Não. Entendi. Eu trabalho dessa forma, Cibele. Sim. Tem gente que amarra o cliente por 1 ano, amarra eu sei. Eu assim, para o cliente estar conosco, ele tem que estar feliz.
E seguro, né? E seguro. Se ele não está seguro ou feliz, porque até nem Deus agradou todo mundo, né? É verdade. Tem que ter uma empatia, né, com certeza. Wagner? Acho que é o principal. Você tem que olhar para você e falar, nossa, acredito no Wagner, eu vou realmente deixar ele me guiar, porque você vai ser o norte realmente para a pessoa, a empresa de vocês. Isso então... é interessante, Sibeli, que você comentou, porque eu estava até escrevendo sobre esse tema. Ah, é? Isso. Eu estava escrevendo sobre esse tema o seguinte... Tem clientes que é mais fácil ajudar o cliente, porque ele está mais aberto. Totalmente. Tem cliente que ele está mais fechado. Inseguro, né? Em cima do muro. Isso, e ele acredita que os conhecimentos dele são suficientes. Enfim, esse cliente é um problema. E também muito tradicional, né? Eu acho que tem aquelas pessoas também que tem aquela que foi criado, acho que de repente passou de pai para filho, não tem aquela coisa de geração, e que aí acaba acarretando exatamente que para a pessoa abrir a mente se torna mais difícil. Exatamente. Você já ouviu falar da oração da serenidade? Não. Não? Não. Como é que é? Eu sempre falo que é a oração do consultor, né? Como é que é? É uma oração famosa. Você não conhece? De repente eu até conheço, mas pelo nome... Tá, eu vou... Né, Senhor, conceda-me a energia para mudar as coisas que eu posso mudar. Né? Paciência para aceitar aquelas coisas que eu não posso alterar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Legal. Então, eu sempre digo que o empresário ele sempre tem que estar olhando para essa oração, por quê? Às vezes você tem empresário que a empresa dele não precisa de uma determinada complexidade e ele quer tornar a empresa dele mais complexa do que é necessário. Né? Então, sabe aquele empresário que começa... pelo em ovo, detalhe do detalhe do Sim. detalhe e acaba tendo, né, onde ele tem que focar, ele não foca. Não foca, né? Tipo meio que toque, né? Aquela coisa meio... Isso, e eu sempre, eu estava escrevendo sobre isso, que isso não eu tenho mais de 20 anos de experiência, então eu tenho observado empreendedores. Entendi. Empresários. É uma coisa, são fatos. Na íntegra, né? Mesmo, na essência deles. As pessoas que mais crescem, têm um crescimento mais rápido, as pessoas que estão abertas. E é o seguinte, quanto antes o empresário entender que ele não sabe tudo, Verdade. mais rápido ele vai crescer. Com certeza, concordo com você. Ele tem que ter essa mente aberta. Olha, eu preciso rodar vários pratos e tem algumas áreas que eu não dou conta. Não domino. Só e outra. Não entende. Aquela questão, né, Sibeli? Tem empresas de consultoria que fazem tudo. Empresa de consultoria que atende financeiro, que atende gestão de pessoas, que atende marketing, que atende tudo. Tá? Então eu falo assim, quem faz tudo, não faz nada. É igual pato. É verdade. Pato nada um pouquinho, voa um pouquinho, anda um pouco, né? Não existe. A pessoa ela precisa estar atualizada na área dela. Sim. Ela precisa ler, ela precisa ver as tendências. Se dedicar, né, naquele ponto que ela escolheu. Ela precisa analisar as novas tecnologias. Como é que você vai dominar todos os pontos? De todas as áreas empresariais. Né? Então, por isso que você precisa de pessoas profissionais. E graças a Deus, né? Com certeza. Que existe essa equipe como o pessoal fala, multidisciplinares, cada um na sua área, gente. Graças a Deus. Como é que seria o mundo se todo mundo, né, se soubesse de tudo e eu também de tudo? Quer dizer, se fecha, né? E na verdade, com certeza. Você dá oportunidade até para outras pessoas agregarem a sua empresa, né? Com certeza. Você está onde, Wagner? Eu fico na Avenida Paulista. Nosso escritório fica na Avenida Paulista, próximo ao Brigadeiro. Coração de São Paulo. Mas nós temos clientes Brasil inteiro. Temos clientes no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E aí vocês vão supor, quando vocês fazem a distância, vão resolvendo tudo à distância, tudo online. Perfeito, Legal, a gente faz, né? BPO, a gente tem empresas, empresários em lugares, né, do sul até o norte. Norte, Nordeste. Nordeste aos a gente extremos tem total. Isso, porque é tudo eletrônico hoje, né? É verdade. Cada vez mais, ninguém mais vai no banco para pagar uma conta. Sim. Né? E facilitou muito a vida, Com né, certeza. Wagner? Isso ajudou muito a você ficar no teu escritório. Muitas vezes até você, de repente, até na sua casa, você pode montar o seu escritório, se for o caso, e você conseguir manipular tudo de uma forma bacana e dar conta do recado. Isso, eu acho que a pandemia fez muito isso, né? Com certeza. Ela abriu um outro horizonte na vida da gente que fez a gente enxergar que a gente é capaz.
as empresas sabiam que era possível. Mas tinha medo, ainda né? tinha aquele... Eu acho que assim, a pandemia veio para dizer, ó... Para mostrar. Tá vendo? Ninguém morreu. Exatamente. Dá para fazer. Exatamente. Né? Até educação física, ginástica. Imagina quantos treinos que as pessoas não fazem também à distância. É muito bom. É logicamente que o tete-a-tete é gostoso. Você vê o olhar da pessoa, você está pertinho, você pode abraçar, você pode beijar, pode tomar um café junto. É diferente, logicamente. O contato pessoal é muito bom. Eu acho que isso não... Não é igual. Não é... Não substitui. Nada supera. Nada substitui, né? Mas que ajuda muito, com toda certeza, sim. E outra coisa, fala um pouquinho pra gente também em relação a... Você está há quanto tempo já no Som de Papo, no portal da Rede STP? Eu entrei o ano passado. Eu lembro quando você veio, você tinha acabado de entrar. Sim, né? Eu tenho a minha coluna lá sobre finanças empresariais. Deve estar indo muito bem. Bom, espero. Né? Porque... Procuro sempre dar o meu melhor. Sim, né? Porque eu acho que ajuda tanto, né? As pessoas também ajuda. a entender, a ver a importância que é. E olha, vou falar, gente, se eu tivesse hoje com uma empresa, já tive, né? Já tive boutique lá atrás, minha vida inteira trabalhei com moda também. E a gente sabe o quanto é difícil mesmo você pôr a casa em ordem. A verdade é essa. Pôr o seu trabalho em ordem, seja qual for. E é o que ele falou. Cada um no seu devido trabalho. Exatamente. Vocês trabalham em quantas pessoas na sua empresa, Wagner? A gente tem uma equipe Legal. próxima aí de 15 pessoas. Olha que beleza. E falando todos a mesma língua. Como é que funciona vocês? Estamos em fase de contratação agora de pessoas. Olha que legal. Isso. Admitindo. Esse começo de 2025, eu até gravei um vídeo esses dias falando que assim, nós temos... O brasileiro tem 2 períodos de ano novo, né? Um ali no começo do ano e outro após o carnaval. Nossa, é impressionante. É impressionante. Não, e esse ano em março, que foi terminar o carnaval, piorou, né? Porque fica todo mundo à mercê, parece que não tem fim. Exatamente. Mas eu sinto que, acho que as pessoas, os empresários agora, eles querem mesmo fazer acontecer. Agora esse momento aqui, e esse ano ele é um ano que promete. Que bom. O que mais que você aconselha as pessoas para procurarem vocês também? Assim, que você acha que também que é um ponto... Cibeles. Desculpa te cortar, eu queria a gente fazer essa pergunta. Quanto tempo você acha que você leva, quando eu falo você, a sua empresa, para que possa deixar em ordem esta empresa? É isso que eu queria também te perguntar. Faz tempo, desde a hora que você chegou, que eu queria te fazer essa pergunta. Tipo, a pessoa te contrata, ela já está com o barco andando, mas de repente o barco dela não está muito legal e ela quer dar uma guinada. Aí chama o help do Wagner. E aí, quanto tempo você acha, dependendo do caso, você deve ter muita experiência em relação assim, a histórias, Sim. a contar histórias em relação a isso, de dar exemplos. Como é que funciona? Cibele, um diagnóstico financeiro bem feito aí, ele em torno de uns 30 dias. Consegue Se as informações, diagnóstico, tá? Importante. Após esse diagnóstico, podem ter N coisas que devem ser melhoradas. Mudadas. E essas coisas, você vai conseguir ir ajustando. Ir ajustando conforme o tempo. Sim. Né? Então, e medindo os efeitos das decisões. Entendi. Então, não legal. dá para você, eu vou entrar na empresa... E daqui 2 meses tá tudo certo. Eu tava no prejuízo, daqui a 2 meses eu tô ganhando dinheiro. Não funciona assim. Até porque é o seguinte, gestão financeira... Você melhorar a tua gestão financeira e tomar decisões melhores vai ter impacto para você no futuro. Naquele momento que você está, naquele momento que você está fazendo uma análise, que você identificou uma oportunidade de melhorar a tua lucratividade, ajustando algo, não vai acontecer o resultado naquele momento. Entendi, é um preparo. Exatamente. Para o futuro, um futuro breve, vai. Aquele futuro daqui 10 anos. É um futuro legal. Se você começar agora com um bom planejamento, fazendo a lição de casa, tendo os indicadores e demonstrativos essenciais, e montar um plano, você vai chegar muito melhor lá no final do ano, aqui ainda esse ano. Entendi. Olha que legal, gente. Porque agora está tendo muito também lance de franquias, né? Muitas franquias têm abertos. Sim. De ramos de sorvete. Eu tenho visto muita sorveteria, de rede de sorvete abrindo. O que você acha da franquia para você também tomar conta no caso do BPO? Nós atendemos muitas franquias. É mesmo? Isso, nós atendemos muitas franquias. Olha que legal.
E todas falando a mesma língua, Wagner? Então, não é bem assim. Não é, porque a gente fala em franquia, a gente fala, bom, tem que ser tudo igual, né? Tem que ser rotulado, tem que ser em termos de estética, e a parte do... Vou ser sincero, né? Nós atendemos N franquias, e franquias que têm mais de 1.000 lojas, Sim. franquias que têm 350 lojas, franquias que têm 60 lojas. Sim. Né? E mesmo dentro da franquia, porque o que é padronizado? É padronizado o layout, Sim. a comunicação visual, né? Os produtos que são os mesmos. Mas isso, Cibele, e é até importante, você tem pessoas na mesma franquia que estão muito bem e outras não. E outras pessoas que estão tendo prejuízo. Por quê? N fatores. Gestão. Não é só gestão. Às vezes escolheu o ponto errado. Também. Às vezes ele não tem tanta experiência em determinados pontos. A parte da comunicação. Exatamente. Da empatia. São aqueles pontos que eu falei para você que o empresário acha que ele sabe tudo. Então, por exemplo, dentro de algumas franquias, eu atendo uma rede que tem mais de 1.100 lojas. Nossa. Nós atendemos por volta de 10% dos franqueados. Pouco mais de 100 CNPJs. Nossa. Né? E a gente acredita tanto no nosso trabalho que a gente fala assim, ué, por que as 100 demais... lojas... Isso, as 1.100 lojas não né? Apesar que todo mês entra um cliente novo, né? Que Legal, o franqueado vai falando para outro. Isso, aliás, o boca a boca é tudo de bom, né? É a melhor marketing eu que acho tem, também. Né? Mas é que assim, às vezes o empresário nem sabe que ele pode acessar algumas coisas e ele nem sabe que ele precisa de um determinado apoio, de uma determinada consultoria e de uma determinada assessoria. E a vida empresarial, ele vai lapidando, né? Tem empresário também que ele passa anos e anos e ele não evolui, né? Ele se acomodou. Aí só ladeira abaixo, mas, né? Mas aquele empresário... Ainda mais nessa era digital, né, Wagner? Sim. Gente, com essa era digital, se a pessoa também não entrar nesse esquema, ela vai ficar para trás e realmente vai fechar. Perfeito. Eu mesmo, Cibele... Nós estamos quase finalizando, viu? Mas pode eu sempre estou aprendendo coisas novas, fazendo uma outra pós-graduação, uma outra... Tá enfim, certinho. Mesmo sendo docente também. Por quê? Né? Acho que a pessoa que chega no estágio que ela sabe tudo e ela não tem nada para aprender, ela estagnou e, né, quanto mais você aprende, mais você sabe que você tem que aprender. Que você precisa aprender mais e que tem coisas que você não sabe. Enfim, o conhecimento gera essa... Né, ele revela isso. É verdade. Mas, Wagner, nós estamos, 28 minutos, passou tão rápido. Já, meu filho, temos que gravar outro na sequência. Acho que nós temos que gravar mais um para dar mais história ainda. Legal. Mas, Wagner, deixa os seus contatos. Quero te agradecer muito. Você sabe que aqui a casa está aberta para você, para quando você quiser. É só você falar assim, Beli, posso tal sexta-feira. Pode vir sempre aqui. Legal. Meu Instagram, Wagner com W, wagnerviana.p. Tá? LinkedIn, Wagner Viana 1, né? E www.uivgestãofinanceira.com.br. Muito bem. E você está na Avenida Paulista? Estou na Avenida Paulista, 302. Tá. Empresário que quiser... Também é interessante, tá, Cibele? O empresário que quiser entender um pouco mais, a gente concede uma reunião gratuita. Legal. Tá? Para entender e dar um direcionamento nele, independente se ele vai fechar algo conosco ou não. Muito legal. Tá? Bem, gente, é isso. Viu como é bom ter uma pessoa que explica, que você entende tudinho que ele fala? É Wagner Viana. Gente, um beijo, Wagner. E até a próxima, se Deus quiser, em Casa com os Piratala. Beijo. Obrigado, Cibele.